Quem vai falar aqui com a gente é o doutor Alexandre, ele que vai dar a entrevista agora aqui para o Fique por Dentro. Fique por Dentro. Entrevista. E agora tem entrevista com o neurocirurgião Dr. Alexandre Rey Elias e que fala aqui pra gente sobre cirurgia na coluna. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo bem, Juliana. Bom dia para vocês e seus ouvintes. Bom dia! Doutor Alexandre, hoje nós estamos aqui falando no nosso programa no Fique por Dentro sobre cirurgia. Eu gostaria de saber com o senhor se há alto índice de cirurgias na coluna. Olha, os casos cirúrgicos, eles são uma minoria. Você tem muitas pessoas com problemas de coluna, mas a extrema maioria você resolve os sintomas com tratamento clínico, remédios, fisioterapia, cuidados com a coluna, perda de peso, uma atividade física adequada. Tudo isso ajuda você resolver os problemas que em geral causam dor, na extrema maioria dos casos. Os casos em que o indivíduo não melhora, esses sim têm indicação cirúrgica. Ou casos mais graves, né? Não só de uma dor por um desgaste da coluna, casos como tumor, infecção na coluna, esses casos também várias vezes têm indicação de tratamento cirúrgico. Doutor, e quais são as cirurgias de coluna mais populares, as mais procuradas? Olha, o quadro degenerativo é o mais comum. O que é isso? A coluna de todos nós, à medida que a gente vai, que nós vamos envelhecendo, ela vai mudando. Ela vai também ficando mais velha e vai ficando diferente. Então, por exemplo, os discos intervertebrais, eles vão perdendo altura. Por isso que o indivíduo que é bem velhinho, ele é mais baixo. Porque cada disco perde lá alguns milímetros, no final dá alguns centímetros. É verdade. A hora que esses discos eles vão perdendo altura, eles podem se quebrar, soltar pequenos fragmentos e causam hérnia. Ou quando eu já estou mais velho, um osso aproximando do outro, ele pode comprimir o nervo. Então, esses quadros degenerativos são disparados mais comuns. Então, o indivíduo de em torno de 50 anos ele tem uma hérnia, e o indivíduo mais velho ele pode ter uma estenose, que é um osso encostando no outro, apertando a raiz nervosa. E esses são os casos mais comuns de tratamento cirúrgico. Certo, doutor. No caso da hérnia de disco, né, eu mesma tenho muitos familiares que sofrem da hérnia, e eu tenho inclusive uma cervical, aqui na cervical, e ela causa bastante dor, né, doutor? Então, outros procedimentos devem ser procurados antes da cirurgia, como o RPG, por exemplo, a fisioterapia? Não, sim, isso tudo faz parte do tratamento clínico. Você dá medicação, você faz fisioterapia. Uma vez que a pessoa esteja bem, aí ela já vai para o RPG. Certo. A parte de tomar cuidado com a postura. Então, às vezes, a pessoa tem muita dor na coluna cervical e não é da hérnia a dor, é porque ela trabalha no computador de forma errada. Ela fica Entendi. torta, com o pescoço muito inclinado, ou para cima ou para baixo. Sim. Então, se corrigindo essas coisas, muitas vezes o quadro clínico ele melhora e não há necessidade nenhuma de nenhum tratamento cirúrgico. Doutor, e no caso da artrite, artrose também, que é muito comum, existe algum procedimento cirúrgico capaz de reverter o caso da artrose ou da artrite, ou somente com outros tipos de tratamento? Então, a artrose e a artrite, elas fazem parte daquele processo degenerativo de envelhecimento da coluna que pode ser doloroso. Certo. É diferente de quem tem um problema reumatológico, por exemplo, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Aí são doenças que há uma inflamação específica relacionada às articulações. A artrose e a artrite, quando a gente fala de forma genérica, tem relação com o envelhecimento da coluna. E tudo isso entra naquele mesmo rol de tratamento.
Primeiro eu trato clinicamente com remédio, fisioterapia, depois que ficar bom eu mando para RPG, tenta fazer um peso adequado e depois, se não melhorar, essas pessoas vão para o tratamento cirúrgico. Doutor, e no caso dessa pessoa que faz exercícios físicos, como uma academia, musculação, por exemplo, ela pode trazer pior aos casos de problemas na coluna? Ou, se for bem feito, ela pode melhorar e fortalecer o corpo, os músculos? Como funciona no caso da musculação e outras atividades de ginástica e aeróbica? Então, isso é uma questão extremamente importante. Por exemplo, você tem um indivíduo que ele pratica atividade física regular, faz aeróbica, faz musculação e ele não sente nada. Esse indivíduo faz a atividade física toda orientada por um profissional. Esse indivíduo tem que mudar alguma coisa? Não, provavelmente não. Por quê? Porque isso é bom senso. Eu estou fazendo com um profissional de forma progressiva e não estou tendo nenhum problema, eu posso continuar o meu treinamento. Aí você pega indivíduos que fazem também tudo de forma orientada, mas tem muita dor na coluna. Por exemplo, eu vou fazer leg press, que é aquele exercício que um dos tipos é você está sentado na cadeira e fica esticando a perna, empurrando um peso. Sim. Então eu faço o leg press e morro de dor na coluna. Bom, aí é bom senso, então eu não vou fazer o leg press. Certo. Ou vou fazer de forma muito leve, até ir aumentando muito devagar. Então, se você tem alguma coisa que te faz mal, ou você muda a forma que você faz, ou você para de fazer. Se mudando a forma que você faz também dá dor, você para de fazer. Tem vários outros exercícios para você fazer que vão te dar o mesmo benefício e não vão te causar dor. Correto. Então, assim, para quem tem dor na coluna, tem que tomar muito cuidado com exercícios que vão fortalecer a coluna em academia. Então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa muito boa e que não te dá dor é fortalecer a coluna com caminhada na esteira, por exemplo. É fortalecer a coluna, que eu digo, a musculatura em volta da coluna. Entendi. Então, se você faz caminhadas regulares, você já está também fortalecendo essa musculatura sem fazer uma sobrecarga específica que possa te causar dor. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exercícios de agachamento, normalmente para a coluna lombar, também, em geral, eles dão algum tipo de problema. Agora, a atividade física é sempre boa. Vale a pena você fazer. Se você não pode fazer mesmo a pessoa que tem um problema de coluna, que não possa fazer um tipo específico, algum outro, ela pode, ela consegue fazer sem trazer nenhum problema maior para a coluna dela. Correto, doutor. E no caso, se a pessoa realmente tiver a necessidade de passar pela cirurgia, quais são os riscos que ela traz? Antigamente nós ouvíamos muito sobre, você vai operar uma hérnia de disco, alguma outra enfermidade na coluna, você pode ficar paralisado, pode ficar paraplégico. Existe realmente esse risco, doutor? Então, o risco, ele sempre existe. Porém, hoje, ele é extremamente raro, mas assim, é muito difícil. Tem algumas situações em que o indivíduo ele está perdendo o movimento e na extrema maioria dos casos que você opera, ele melhora. Então, mesmo casos mais graves, onde ele já está perdendo o movimento, eles melhoram na extrema maioria das vezes. Tem situações que são mais graves, né? Por exemplo, tem uma situação que é bem mais grave, que é um quadro clínico que é congênito. Você pega uma criança que tem a curva da coluna torácica, certo, ela é acentuada, como se tivesse uma giba maior. Então, essa criança, ela tem uma curva, não uma curva harmônica, ela tem uma curva que muda de ângulo muito rapidamente, como se fosse uma esquina. certo. Essa criança, ela está assintomática antes do estirão do crescimento. Entendi. Só que você deve operar essas crianças, algumas delas, nessa fase. Por quê? Porque depois que elas começarem a crescer, aquilo vai comprimir a medula rapidamente.
E algumas dessas crianças vão ficar paraplégicas agudamente, e outras dentro de um período curto de tempo. E nessas situações, na hora de operar, é muito mais arriscado. Mas também é o que tem para fazer. Você tem que ir lá e operar. Se você não operar, ela tem uma chance enorme de ficar paraplégica. Então, tem situações que são mais graves, mas não são a maioria. São pequenas situações mais específicas. Poucas situações mais específicas. Agora, normalmente é extremamente cirúrgico. Agora, sempre há risco. Então, assim, você sempre deve ser operado se você precisar ser operado. Não vai operar. Porque, assim, tem uma situação que eu sempre explico para os pacientes. Você não vai... Eu não vou colocar uma coluna nova e você não vai ter nenhuma dor. Você vai ter dor. Porém, o objetivo da cirurgia qual é? Eu tinha uma dor que na minha vida é um inferno, eu não aguentava mais. Certo. Quando eu tenho uma dor, que eu tomo um remédio aqui, outro ali, e está tudo certo, eu estou ótimo. Então, quem tem pouca dor não é para operar. Vou operar para ficar sem nenhuma dor. Não, não vai. A coluna tem vários motivos para você ter dor, não é só aquilo que você está operando. Então, assim, do ponto de vista cirúrgico, é extremamente seguro, mas você só deve operar realmente se o tratamento clínico ele não der certo. Ou se você estiver perdendo o movimento do pé, da perna, do braço, esse tipo de coisa. Certo, doutor. E hoje em dia você tem as cirurgias minimamente invasivas. Ou seja, você faz a mesma cirurgia tradicional, só que com pequenos cortes. Às vezes até por pequenos furos. São cirurgias que também têm risco, não são cirurgias menores em matéria de risco. Elas têm o mesmo risco, mas como você opera com orifícios menores, isso causa menos dor pós-operatória, menos sangramento, o que para o paciente também é muito bom. Certo, doutor. E no caso da pessoa que acaba, pelas dores na coluna, tomando muitos analgésicos, corre o risco da pessoa se viciar nesses analgésicos ou deles não fazerem mais efeito? Olha, o problema maior do abuso da medicação para o tratamento clínico são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, esses comuns, você compra na farmácia sem receita. O indivíduo leigo, ele pensa assim, poxa vida, se eu compro sem receita, eu não vou morrer se eu tomar esse remédio. Não, não vai. Realmente não vai. Agora, se você ficar tomando anti-inflamatório regularmente, e por que toma regularmente? Porque ele melhora a dor. Ninguém quer ficar tendo dor. Então você compra o remédio, poxa vida, esse remédio ele me melhora, eu vou continuar tomando. Anti-inflamatório de uso regular pode dar problema na função renal. O indivíduo passa a ter a função renal alterada e podendo até ficar com insuficiência renal, levando ele para uma diálise ou até para um transplante de rim. Então é uma situação extremamente grave e não é rara, não é incomum. Certo, doutor. Então, você jamais deve abusar do uso de anti-inflamatório de forma contínua, sempre orientado por um médico. E uma coisa que eu noto, às vezes o indivíduo ele tem uma dor na coluna, ele fica meio preocupado, é natural, porque se você tem um quadro de lombalgia aguda, então vamos dar um exemplo bem clássico. Desculpa. O indivíduo ele abaixa para pegar uma caixa e trava a coluna. É uma situação bem comum. Aí ele vai ter uma dor brutal na coluna por uns 2 dias e no decorrer de semanas ele vai ficar ótimo. Para ele saber se ele está indo bem nessas semanas, para ele não ficar preocupado, se ele estiver melhorando progressivamente, quer dizer que ele está indo muito bem. Porém, se eu não avisá-lo que daqui a um mês ele ainda pode ter dor, mas que essa dor vai estar menor, ele vai ficar preocupado. Olha, eu tenho uma dor que não melhora. Certo. Doutor, Então, diga. Assim, desculpe interromper. Uma dúvida também. A cirurgia, quer dizer, cirurgia não, a hérnia de disco cervical ou a protusão de disco, ela pode ocasionar enxaqueca? Não. O que você pode ter dor na cabeça relacionada à coluna. É uma dor bem específica, chama dor de cabeça cervicogênica, mas não dá enxaqueca propriamente dita. Certo. E nós agradecemos muito aqui o neurocirurgião, doutor Alexandre